Olá pessoal, estamos de volta. Esse é o nosso projeto Memória, né, de Memória do Brasil, do Espírito Santo, desde a capitania, província, estado, né, desses 500 anos de história do Espírito Santo e o envolvimento, né, do Espírito Santo com outras capitanias, outros estados, né, com o resto do mundo. E nesses últimos dias, nesse mês de fevereiro de 2025, eu tenho me dedicado ao estudo da Companhia de Jesus no Espírito Santo, né? Desde a fundação, né, da capitania, desde a vinda dos primeiros colonizadores portugueses e os jesuítas, que foram fundamentais para essa empreitada, para essa comissão, né, dada pelo rei de Portugal, e a gente vai tentando entender essas nuances, né, desse relacionamento entre padres, jesuítas e o capitão-mor da província e todo o estabelecimento da burocracia provincial que se estabeleceu nesse período, né? Então a gente volta a falar sobre essa revolta que eu encontrei aqui, a revolta de Iriritiba, que era uma missão, a gente pode chamar de missão, né, jesuítica, de catequismo, né, de educação, de leitura e tudo, né? E era uma comunidade, né? E viviam todos juntos ali, índios, pretos escravizados e padres jesuítas e sertanistas, pessoal que vivia nas tropas, subindo, descendo os rios e etc. E no Iriritiba, gente, é lá no Benevente, né? É lá no rio Anchieta, lá na cidade de Anchieta, que a gente estabelece essa leitura que a gente está fazendo hoje, né? Para a gente poder entender um pouquinho também sobre como era o Brasil e como era a capitania do Espírito Santo nessa época. Deixa eu pegar um mapa antigo aqui, tem centenas de mapas antigos aqui, inclusive aqui nessa biblioteca, que é a Gálica. Aqui a gente vê, gente, ó, aqui é Vitória, né? Esse mapa é do século XX, esse mapa, hein? É comecinho do século. Aqui a gente vê Guarapari tá aqui, né? Vitória tá aqui, ó. Vitória, Vila Velha, aqui a ponta do Jucu, do rio Jucu. Aqui é o estuário do rio Jucu, né? Tem até um istmozinho aqui, tá vendo? Aí você vem descendo, aí tem a Ponta da Fruta, que é mais um istmo, olha que interessante. Aí tem o rio Una, famoso, aqui as ilhas de Guarapari, aqui o rio Perocão. Aí você vê Guarapari também é um istmo, né? Olha que interessante, são todos istmos, né? Aí vem descendo pelo rio Miaípe, o Maimbá, aí você chega em Anchieta, né, gente? Aqui é o Benevente, né? Então, exatamente nesse ponto aqui é que a gente consegue entender um pouco essa história que está acontecendo, né? Daqui do Benevente a gente desce para Piúma, Ilha do Francês, a gente desce até o estuário do rio Itapemirim, né? A gente vem descendo, aí a gente não vê mais, porque aqui a gente chega lá nas barreiras do Siri, famosas barreiras do Siri, e descendo a gente chega no rio Itabapuana, que é a divisa com o Rio de Janeiro. Para entender a geografia desse lugar onde está acontecendo essa batalha entre índios e tribos indígenas diferentes e jesuítas, por conta de uma briga entre engraçado, uma briga entre um índio e um noviço jesuíta. Deixa eu pegar aqui um mapa do Rio de Janeiro, na mesma Gálica aqui, tem que ser um mapa do estado do Rio, né? Aqui a gente acaba encontrando foto e tudo, né? Você vê que é interessante. Também encontra mapa, plantas da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas eu quero do estado do Rio, né? Estado do Rio de Janeiro, vamos ver se a gente encontra, pelo menos aqui, para a gente tentar entender a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, para a gente poder estabelecer essa geografia na nossa cabeça. Eu entendo muito melhor as coisas assim, tá? Quando eu pego um mapa
E eu vou ver exatamente no mapa onde está a região que eu estou falando. Deixa eu ver se esse aqui dá para a gente ver legal aqui. E de que ano que é esse mapa que eu estou abrindo aqui. Deixa eu ver. Opa, tá aqui. Vai dar para ver, legal. Vamos ver, vamos dar um zoom aqui. Vamos abrir, tá aqui. Aqui a gente vê Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? E vê São Paulo também. Então vamos lá, esse mapa é de 1896. A gente está falando de 1742, que é exatamente essa briga que houve entre os padres jesuítas do aldeamento de Iriritiba, lá no Benevente, onde é Anchieta hoje, fundado pelo padre José de Anchieta. Só que a briga aconteceu quase 200 anos depois, né? E entre os índios da região. Então tá aqui Vitória. Aí eu parei aqui no Itapemirim e aqui a gente vê o Rio Preto, que é exatamente o Rio Itabapuana. O Rio Itabapuana, ele nasce como Rio Preto lá no Caparaó, na Serra do Caparaó. Que tá por aqui assim, a Serra do Caparaó, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, né? Tá aqui, ó. Caparaó, desce aqui, aí vem o Rio Preto, aqui, Rio Preto nasce aqui, ó. Tá aqui o Rio Preto, do lado de cá é Cachoeiro, do lado de lá é Minas e Rio de Janeiro. Aí tem Carangola e tal, né? Santa Luzia já é Minas. Aí a gente vem descendo aqui, ó, Rio Preto. Aí o Rio Preto termina aqui e ele se transforma no Rio Itabapuana, que hoje é o município de Presidente Kennedy. É o último, perdão, desculpem. É o último rio entre o Espírito Santo, o último município entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí a gente já vê o Rio Paraíba aqui, que é o famoso Rio Paraíba do Sul, né, da capitania da Paraíba do Sul, né, onde fica Campos de Goitacazes, etc. Que é muito pertinho, São Fidélis, etc. Né, que eram todas fazendas, enormes fazendas de cana, com muitos escravos, muitas cabeças de gado, a maioria delas tocadas nesse período por grandes fazendeiros latifundiários dessa região, mas lá até o século XVIII, meados do século XVIII, tocado também pela Companhia de Jesus, né, pelos jesuítas, que vieram desde os primórdios da colonização do Brasil. Né? Então aqui, gente, nesse ponto, aqui no Itabapuana, fica também a Muribeca. A Muribeca ficava do lado de cá, do Rio de Janeiro. Né? A fazenda é a maior fazenda jesuíta do Brasil, muito maior que as do Rio e maior que as de Pernambuco, que era a capitania mais rica da colônia brasileira. Né? Então, voltando aqui para esse imbróglio, que era essa briga entre um índio e um noviço. Essa é a segunda parte do vídeo, eu peço perdão, que de vez em quando a gente dá uma devagada aqui, né? Mas o que aconteceu é que nós tivemos uma briga entre duas pessoas, então, que foi um índio e um noviço jesuíta, né? Então, eu fiz aqui um rápido resumo aqui dos envolvidos nessa história, né, gente? Cadê os envolvidos? Deixa eu ver aqui. Então, foi o seguinte. O Manuel Lopes... não é isso. Os envolvidos na briga... Deixa eu ver aqui. Envolvidos na briga. Desculpe, a inteligência artificial ajuda pra caramba, tá? Então, tem os índios envolvidos na briga. Fernando Silva foi um índio que entrou em briga com o noviço Manuel Alves. Desculpe, daí desencadeou toda a contenda, né? Aí tem o Manuel Lobato, que era o capitão-mor nomeado pelos rebeldes, que liderou, então, oposição aos padres jesuítas lá no Iriritiba. Tem o Inácio e Manuel Lopes de Oliveira, que foram índios mortos durante a briga que houve entre os índios, os escravos da missão e os padres. Manuel Lopes é pai dos índios mortos. Aí eu fiz aqui um pequeno resumo para a gente poder entender, porque a história é um pouco confusa, né? Mas de qualquer jeito a briga se deu no dia 29 de setembro de 1742. Então, até
fevereiro de 1743, quando foram enviados para lá 2 outros frades jesuítas para assumirem a missão do Rio Benevente, lá do Iriritiba, né, que foram enviados aqui pelo Colégio de São Tiago, né. O padre Manuel de Siqueira, que era o provincial da Companhia de Jesus, ele tomou conta então tomou a decisão de retirar de lá, depois da briga, primeiramente o noviço, que foi colocado para fora de lá, e depois os padres Nicolau Rodrigues e Manuel Leão, que eram diretores da missão de Iriritiba. Ele afastou os dois, que era o padre Manuel, que era o cabeça da Companhia de Jesus no Espírito Santo, né? A motivação, segundo esse texto, né, foi o descontentamento que reinava em Iriritiba com o incidente entre, então, Manuel Alves e Fernando Silva, o índio. Manuel Alves, o noviço, né? O provincial esperava que a substituição dos padres acalmasse os ânimos, né? Então, para o lugar desses 2 padres que ele afastou, foram para lá, então, padre Pedro Reigoso e padre Francisco de Lima. No dia em que houve um ataque dos índios, o padre Francisco de Lima estava realizando uma celebração, uma missa, quando ouviu tiros do outro lado do rio, lá no Benevente, no rio. Os 2 padres, então, que chegaram lá, eles não foram recebidos de forma aceitável, né, pelos índios da região, mas depois de uma correspondência do arcebispo do Rio de Janeiro, através do seu ouvidor, eles conseguiram entrar lá na missão do Iriritiba e conseguiram apaziguar os ânimos por enquanto. Nesse meio tempo, os índios revoltosos, depois da briga do padre noviço e do índio, seguiram até o Rio de Janeiro para reclamar com o arcebispo. Uma outra turma subiu até Vitória para o Colégio São Tiago, o Colégio dos Jesuítas, para reclamar também com o provincial aqui, no Colégio São Tiago, que era o reitor do Colégio São Tiago, e tiveram sinais diferentes. Cada um recebeu um sinal diferente. O índio Lobato foi colocado como o diretor, digamos, da missão. Isso não foi aceito pelo padre Francisco de Lima, e aí houve um tiroteio. Gente, vai vendo, hein? Então, a história continua da seguinte forma. E isso se deu em 24 de janeiro de 1743, assim, alguns meses depois, setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses e meio depois dessa briga entre o noviço e o índio, né, é que se deu, então, aquela missa que o padre estava rezando e ouviu tiros lá do outro lado do rio, né, indagou o que está acontecendo e tal, né, e o ato hostil não demoveu o padre Francisco de continuar realizando a sua missa, sua celebração. Quando 3 índios apavorados de bastão, apavorados ele fala que estavam armados de bastão, escoltados por muitos outros índios, entraram na igreja e colocaram-se ali perto do padre no altar-mor. E o padre falou que não reconhecia o Manuel Lobato, que era um índio que estava à frente segurando aquele bastão, que o capitão Mor, nomeado pelo auditor, o capitão Mor dessa missão, que tinha sido nomeado pelo auditor lá do Rio de Janeiro, Dr. Veras, né? Ele não reconhecia o Manuel Lobato como o novo diretor da missão. Falou, não, de jeito nenhum. Essa missão pertence à Companhia de Jesus, aos jesuítas, e nós é que vamos comandar isso aqui. Então o padre Francisco de Lima não reconheceu essa autoridade do Lobato, né? E mandou prendê-lo, né? Pegou o bastão, quebrou o bastão, mandou prender ele. E em auxílio deste acudiram seus cunhados, né? Também irmãos, os rebelados, travaram uma renhida luta com os escravos do padre, que foram defender os padres, né? E foram vencidos por eles depois de mortos Inácio e Manuel Lopes de Oliveira, 2 índios, né? Eram cabeças do levante, fugiram os irmãos das vítimas, fugiram cunhados, fugiu todo mundo, que eram Florestino e Bruno, que eram 2 índios, né? E foram presos o outro irmão, João Lopes, e mais alguns índios que tomaram partido do Lobato, o índio Lobato, entre eles outros 2 índios, João Dias e Inácio da Silva. Você vê que houve uma luta dentro da igreja, né? Dentro da igreja, durante uma celebração de uma missa. Olha o problema, né? E saíram mortos, né, 2 índios, né?
acabou que os escravos acabaram dominando a cena, né, e conseguiram defender os jesuítas, né. E a repercussão desses fatos, né, entre os índios foi muito grande, porque os índios que fugiram da luta com os escravos foram contar para os outros, aí virou um problema na região. O que era um problema só ali em Anchieta virou um problema da região toda. Imagina, havia várias tribos indígenas espalhadas por todo o rio, né, Benevente. A casa de provisões foi assaltada à noite, né, levaram vários gêneros, acabaram com tudo, e os missionários ficaram morrendo de medo. O que fizeram? Logo de manhã cedo havia uma sumaca que ia seguir para sul, descer, ia lá para Campos de Goytacazes. Eles correram para a sumaca, entraram com tudo que puderam levar, com medo de serem mortos, né? E foram para Goytacazes. O padre Manuel de Siqueira, incontinente, convocou então a Junta das Missões, já na capitania da Paraíba do Sul, que se reuniu no dia 28 do mesmo mês de fevereiro de 1743. Se reuniram aqui em Vitória, aqui no Colégio de São Tiago, né? E assistindo às deliberações tomadas pelo capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, senhor Domingos de Moraes Navarro. Nessa reunião, então, ficou acertado que o capitão-mor da Capitania do Espírito Santo iria enviar tropas de infantaria para Iriritiba a fim de capturar esses índios revoltados e restituir os jesuítas, os missionários, como cabeças, né, da missão do Iriritiba. Mas como o provincial havia se retirado para o Rio de Janeiro, o capitão-mor não deu execução, então, às determinações dessa junta, né, que ouviu todas as disputas e resolveu mandar, então, uma tropa para lá. Então ele não mandou a tropa porque o provincial da Companhia de Jesus não estava em Vitória, ele estava no Rio de Janeiro. No dia 13 de fevereiro seguinte, do mês de março, o padre Júlio de França, que era o reitor aqui do Colégio de São Tiago, aqui em Vitória, onde está hoje o Palácio Anchieta, né, comunicou então ao conde das Galveias todas as ocorrências, enviando-lhe então na ocasião um acórdão dessa junta e a provisão régia que ordenava a conservação das missões da Companhia de Jesus na sua posse espiritual, né, e temporal, queixando-se do capitão-mor que não queria fazer a execução do que a junta havia determinado, que era enviar tropas para lá, né? Então houve esse problema, né? Então aí a coisa já escalou assim de um nível ali, digamos, numa primeira instância, e foi então para o Conde das Galveias, que já era um conde, né, já era um ouvidor do rei de Portugal, né? O Conde das Galveias mandou então uma provisão ao ouvidor Veras, que era o ouvidor do cônego do Rio de Janeiro, do padre, né, responsável pela Catedral do Rio, passada pela mesa do paço, ordenando-lhes que tirassem uma exata devassa de tudo que foi praticado pelos índios, prendendo pelo menos o número de pelo menos seis índios deveriam ser presos para serem pronunciados e serem ouvidos, né, remetendo os culpados para as cadeias da Bahia, e repondo nos seus lugares os missionários expulsos. Então, outras ordens mandou aos capitães-mores do Espírito Santo e também da Capitania da Paraíba do Sul, a fim de que dessem todo o auxílio necessário para a pronta execução que ordenara. Isso o Conde de Galveias. Porque aí a coisa já escalou para um segundo piso, né? Então todos aqueles papéis foram sujeitos então à apreciação do Conselho Ultramarino em Portugal, que em sessão do dia 13 de julho, vê como é que demorava, a briga aconteceu em setembro de 1742. A primeira providência foi tomada quando foram substituídos os dois padres que eram chefes da missão do Iriritiba. Isso já foi em fevereiro do outro ano, né? A briga aconteceu no final de fevereiro e o Conselho Ultramarino só ficou sabendo de tudo em julho, né? Você vê como é que a coisa demorava para tomar as providências pelo vice-rei do Brasil, né? E foi de parecer que se tirasse uma exatíssima devassa por ministro e escrivão nomeados para este fim, correndo as despesas por conta dos revoltados que deviam ser pronunciados no número de até 10 pessoas e enviados então a essa relação lá para a Bahia. O ouvidor e o capitão-mor não deviam ser pronunciados, mas se lhe encontrassem culpas, se os dois fossem culpados, né, o ouvidor
que pediu para que os índios tomassem conta, e o capitão Moro, o índio Lobato, né, eles deveriam ser, então, trasladados de suas residências, né, para a mesma relação na Bahia, para o mesmo lugar, para a mesma cadeia. No dia 28 de julho de 1743, então, foi expedida uma carta régia na forma desse parecer, autorizando o conde de Galveias a mandar sair da comarca, então, o doutor Veras, que era o ouvidor do cônego do Rio de Janeiro, para a distância que lhe parecesse enquanto se tirava a devassa. Então, o conde de Galveias mandou lá para Iriritiba uma comissão de ouvidores e procuradores para fazer um inquérito. É um inquérito, né? Não tinha delegacia, tinha porra nenhuma. Então ele mandou para lá os seus ouvidores para ir lá entender o que foi exatamente que aconteceu e pediu para que o doutor Veras, que estava por conta, né, dessa missão, que ele saísse de lá, deixasse a aldeia, fosse para longe para que houvesse então o inquérito, né? Dessa diligência foi encarregado então o doutor João Álvares Simões, que então se encontrava no Rio de Janeiro, e o vice-rei não pôde no momento incumbi-la a qualquer ministro da relação. Então a coisa ficou ali no segundo piso, essa investigação e a punição desses índios, né, que estavam revoltados, querendo assumir a missão de Iriritiba. O doutor Simões, então, esse advogado, esse ouvidor, partiu imediatamente para Iriritiba, abriu uma devassa sobre os fatos ocorridos, pronunciando, então, os cabeças do levante, os índios Manuel Lobato, João Lopes, que foram deportados para a colônia do Sacramento. Outros menos culpados foram exterminados para longe da aldeia. Né, é um texto antigo, né, gente? Então, eles foram convidados a sair da aldeia, da Iriritiba, sair de lá e vir embora. Logo após a revolta, Manuel Lopes, que era um dos índios, vê o nome do índio, hein? Manuel Lopes, vê da mistura de portugueses com escravos, com índios e jesuítas e mamelucos e etc, né? Caboclos, né? O Manuel Lopes, pai de um dos índios assassinados pelos negros que defenderam os jesuítas durante a celebração da missa em fevereiro de 742, do padre Francisco de Lima, e outros índios, né, seguindo sua família, abandonou Iriritiba e se estabeleceu com todos esses índios revoltados na passagem do Orobó, situado nas cabeceiras do rio Iriritiba, a 3 léguas do mar. Então você vê, né, o problema. Foi esta a origem da nova aldeia, que não tinha sido criação dos jesuítas, para castigo dos índios, como corre escrito e como afirmou, entre outros, o Millet de Saint-Adolphe no seu Dicionário Geográfico e Descrição do Brasil. Ele falou então que esses índios acabaram criando uma nova comunidade longe da missão do Iriritiba, né, pertinho das cabeceiras do rio Iriritiba, a 3 léguas acima do mar, daria o quê? Uns 20 quilômetros acima do rio, lá para cima, longe do mar, longe do estuário do rio Benevente, né, chamado Orobó. Os índios da nova aldeia de Orobó viviam em constante luta com os índios de Iriritiba e o superior dessa missão. Foram 4 ou 5 anos de luta, de briga, por conta de um desentendimento entre um noviço e um índio adolescente. O superior, nesse período, era o padre Belchior Gomes. Para se defender de qualquer ataque vindo desses índios do Orobó, mandou vir da Vila de Vitória 2 peças de artilharia que foram colocadas junto à porta da igreja, com a boca para cima e outra boca para baixo, né, os 2 canhões, né, do caminho que vinha do mar para a mesma aldeia. Então ele posicionou ali onde a gente vê a igreja de Anchieta 2 canhões, um virado para o mar e o outro virado para o rio Benevente, que deságua no mar ali, né, na praia de Anchieta, né. Coube aos índios Manuel Gato e Pedro Luiz a condução dessas peças, obtidas por intermédio do reitor do Colégio de São Tiago. Então você vê que 2 índios ainda estavam partidários dos jesuítas missionários lá no Iriritiba, né. Pouco tempo depois, os que haviam sido expulsos pelo Dr. Simões da aldeia de Iriritiba voltaram para sua vizinhança, chefiados pelo mulato José dos Passos, soldado desertor da Bahia e que vivia com os índios Guarulhos. Vai vendo o problema.
Por isso, os missionários estavam sempre em sobressalto, sempre com medo de um ataque, e tiveram de pedir auxílio à coroa, que não recusou-lhes, como se evidencia em carta régia dirigida ao Conde das Galveias, em 14 de março de 1746. Já haviam se passado 4 anos da primeira briga, em setembro de 1742. Então ficou, nesses anos todos, ficou esse sobressalto, né? Será que eles vão atacar? Será que eles não vão atacar? Eles acabaram criando uma espécie de quilombo, a gente poderia, né, sem cometer nenhum anacronismo, eu peço desculpas, né, mas criaram um quilombo de índios, né, digamos assim, só para a gente poder entender, que era uma outra comunidade a 3, 4 léguas acima do rio Benevente, lá para cima do rio, para sair ali da igreja de Anchieta, ficar longe, mas continuavam fazendo pequenos ataques e os missionários morrendo de medo, né? Dificuldades se apresentaram para a execução desta ordem porque os juízes da relação não quiseram de bom grado fazer a longa viagem. A longa viagem que a carta régia do Conde das Galveias havia comissionado para que houvesse então uma outra visita até a missão de Iriritiba para ver como é que estavam os ânimos, né? Então, por conta da viagem, juízes não foram até lá. Vê como é que é complicado isso também, né? Às vezes um funcionário não resolve não fazer o que deveria ter feito, né? Isso mesmo comunicou o vice-rei em carta de 20 de agosto de 1746, dizendo o seguinte: posso certificar a vossa majestade que dos ministros da Bahia não haverá algum que se queira encarregar dessa incumbência. Olha só, que loucura, né? O cara recebeu uma comissão, assim, não pessoalmente, mas houve uma comissão do Conde das Galveias para que algum ministro estabelecido na Bahia, que era a comarca principal, que englobava Espírito Santo e Bahia, fosse até Iriritiba, mas ninguém quis ir. Não cessou, então, o espírito de rebeldia dos índios, fechados na aldeia de Orobó. Só reconheciam a autoridade do índio Manuel Lopes, o mesmo que abandonou Iriritiba, como vimos, por ocasião da morte dos seus filhos. Caramba, gente, não termina isso. Tá terminando, peraí. Porque senão o vídeo fica longo, né? Mas é interessante a história. Bom, para a prova do que aqui deixamos escrito, mencionamos o seguinte fato. Nos primeiros dias de junho de 1750, já passaram 8 anos, né? O bispo de Arcopole, Dom João de Seixas da Fonseca, visitador-geral do bispado, por comissão de Frei Dom Antônio de Desterro, bispo do Rio de Janeiro, depois de visitar as aldeias dos índios, situadas no Espírito Santo, administradas pela Companhia de Jesus, se dirigiu lá para o Orobó. Corajoso, hein? Você vê? Dom João de Seixas da Fonseca. O cargo dele era visitador-geral do bispado. Ele ia visitando todas as comarcas, né, tudo, para ver como é que estavam as missões. Então ele visitou a missão de Iriritiba, em Anchieta, e foi para o Orobó, né, que continuava chefiado pelo índio acima referido, que era o índio, Manuel Lopes. Ele fez a viagem por mar, mandando um cowboy por terra. Não é cowboy, gente, tá errado isso aqui. Não é cowboy coisa nenhuma. Ele tem um erro aqui na inteligência artificial. Ele mandou uma comissão até lá, né? Mas ao aproximar-se da aldeia, esta levantou-se, saindo ao seu encontro, os seus moradores entoando cantos de guerra e armados de espingardas e flechas, não consentindo que ele ali entrasse sem permissão do chefe índio Manuel Lopes, que estava ausente naquele momento. Isso em 1750, 8 anos depois, né? Então essa aldeia do Orobó já estava muito bem assentada nesse período, né? Já tinha seus chefes, já estava tudo muito bem assentado. Certo de que seria morto se insistisse na visita, como lhe assegurara o homem branco Inácio Alvarenga, que morava lá, desistiu dela e depois de permanecer alguns dias em Itapemirim, seguiu para Campos, onde se hospedou na fazenda do colégio. Aos 25, mandou o seu secretário, padre Manuel Gago de Mascarenhas, escrever uma narrativa de todos os fatos, né, e enviá-los ao Dr. Bernardino Galvão de Galveias, ouvidor do Espírito Santo, que a esse tempo se achava em correção em São João da Barra. Então houve uma coincidência de encontrar então um
oficial do governo da Capitania do Espírito Santo, lá em São João da Barra, no Rio de Janeiro, e ele pediu para que o seu secretário enviasse, então, no dia 25 de junho de 1750, uma carta dizendo que, o que foi que aconteceu, que ele tentou ir lá conversar com os índios no Orobó, não conseguiu, e só conseguiu visitar a missão de Iriritiba e voltou para Campos de Goytacazes, né? O corregedor, então, se dirigiu no dia seguinte ao secretário de Estado de Marinha e Ultramar, comunicando-lhe o estado de anarquia que reinava entre os índios separados, mas havia 6 anos na aldeia de Iriritiba, chefiadas pelos régulos Manuel Lopes e seus filhos, que não queriam prestar-lhe obediência, e pediu o extermínio deles e da própria aldeia, que era refúgio de criminosos. Então aí a coisa já escalou para né? Vamos mandar tropa de infantaria para lá e vamos... O extermínio não é extermínio de matá-los todos, mas se houvesse necessidade. Quando a gente fala em extermínio aqui nessa gramática do século XVIII, é acabar com a aldeia, fechar a aldeia de Orobó, e eles deveriam se submeter novamente ao capitão Mor, da Capitania do Espírito Santo, que na época estava ligada ao capitão Mor, a Capitania da Bahia, né? E também aos missionários da Companhia de Jesus. No dia 14 de setembro de 1750, ordenou-se ao conde de Atouguia, vice-rei do Brasil, que informasse com o seu parecer. Não sabemos quais as providências tomadas, mas é de crer que fossem nenhumas. Tanto mais que Dom João V, que era um forte esteio dos jesuítas, tinha falecido no ano precedente, e já no Paço se respirava uma atmosfera pesada contra eles, sendo a tempestade que ameaçava envolvê-los só sustida pela rainha-mãe Dona Maria Ana da Áustria, a quem o rei Dom José obedecia cegamente. Falecendo esta em 1754, ficou a Companhia de Jesus sujeita às fúrias dos seus inimigos, surgindo na arena para dar-lhe combate um homem chamado Sebastião José de Carvalho. Então, logo depois, gente, desse período, para fechar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Depois eu vou fazer um terceiro vídeo para fazer um resumão assim do que eu entendi dessa história. Eu estou lendo aqui as palavras do historiador Alberto Lamego, com descobertas do historiador Taunay, sobre esse imbróglio que aconteceu então entre 1742 e 1750 entre índios da região do Rio Benevente, de Iriritiba, hoje Anchieta, no Espírito Santo, e os missionários jesuítas. Nesse período, então, houve um racha entre a Companhia de Jesus e o Reino de Portugal, que acabou ao mesmo tempo com a morte do rei de Portugal, que era devoto dessa Companhia de Jesus, que era amigo, que era protetor. E nesse mesmo período houve um enorme terremoto de Lisboa, 1755, logo depois. E o terremoto, o maremoto, o tsunami, depois um incêndio, e daí, logo depois, houve a expulsão dos jesuítas do Brasil. Tudo aconteceu em poucos anos, em coisa de 5 anos aconteceu isso tudo, né? E acabou então que os jesuítas foram expulsos do Brasil, né? E essa missão do Rio Benevente, de Iriritiba, de Anchieta, acabou sendo comandada pelos ouvidores e procuradores do rei de Portugal, até para fazerem uma devassa de todas as finanças da Companhia de Jesus no Brasil, e expropriando e tomando conta desse erário da Companhia de Jesus, prata, ouro, joias, dinheiros, etc., para o erário da Coroa de Portugal nesse período, né? Então, gente, é isso, né? Essa é uma história um pouquinho confusa, porque tem muitos nomes, né? E de vez em quando a gente fica meio perdido com tanto nome assim. Mas eu pedi para a inteligência artificial fazer aqui para mim uma relação desses nomes todos. Assim, o Afonso Taunay é historiador. Foi do Afonso Taunay que o Alberto Lamego retirou informações para
escrever essa pequena monografia, né? Aí nós temos aqui, nesse período então, o padre Manuel de Siqueira, que era provincial da Companhia de Jesus, que tomou essas decisões contra a revolta dos índios, né? O padre Nicolau Rodrigues, que era o missionário que dirigia a missão na época, antes de ser retirado de lá. O padre Manuel Leão, que era o missionário que dirigia a missão, também foi retirado de lá. O padre Pedro Reigoso, que veio para substituir o padre Rodrigues e o padre Leão. O padre Francisco de Lima, que também veio substituí-los, né? Logo depois que se deu essa briga, essa revolta, em 1742, né? Aí tem o padre Júlio de França, que era o reitor do Colégio de Santiago, que se correspondia com o conde das Galveias. O padre Belchior Gomes, que logo depois, em 1743-44, ficou como responsável pela aldeia para defender isso aqui tudo. Dom João de Seixas Fonseca, que era o bispo visitador geral do bispado, que tentou visitar o Orobó, a aldeia dos índios revoltados, e não conseguiu visitar. Também o padre Manuel Gago de Mascarenhas, que era secretário do bispo, também não conseguiu ir. E o padre Ângelo Penanha, pároco da aldeia de Orobó, que foi desmembrada dessa colônia de Iriritiba, que também é mencionado no texto. Você vê que a aldeia de Orobó também tinha um pároco, né? Padre Ângelo Penanha. Agora, deixa eu ver aqui. Os índios mencionados, aqui é interessante. Quais foram os índios mencionados, né? Fernando Silva, o índio que agrediu o missionário Manuel Alves, que desencadeou essa revolta dos índios, né? Manuel Lobato, que era o novo capitão-mor nomeado pelo ouvidor Veras, que depois acabou não assumindo, e a fuga dele e dos seus irmãos e cunhados e parentes criaram o Orobó, eles foram expulsos de lá. Inácio e Manuel Lopes de Oliveira, índios mortos na luta contra os escravos dos padres que defendiam a missão. Florentino e Bruno Lopes de Oliveira eram irmãos de Inácio e Manuel e participaram no conflito e fugiram e fundaram o Orobó. João Lopes era irmão de Inácio e Manuel, preso depois do conflito e enviado para a Bahia. João Dias e Inácio da Silva, presos também porque apoiaram o índio Manuel Lobato, o índio Lobato, que era o chefe dessa revolta. Manuel Lopes era pai dos índios assassinados, liderou então a migração lá para o Orobó, a mais ou menos uns 20 quilômetros subindo o Rio Benevente, né? Fundou a nova aldeia. Manuel Gato, o índio responsável por conduzir as peças de artilharia de Vitória até lá, que era um índio que ainda era aliado dos missionários jesuítas lá de Anchieta, né? E Pedro Luiz, índio responsável por conduzir também essas peças de artilharia até lá. Então, só para fechar, eu vou falar agora dos personagens ligados à igreja, né? Cadê? Não, os personagens que eram funcionários, né, eram funcionários das capitanias, tanto do Espírito Santo quanto da Paraíba do Sul, e tomaram parte nessa história toda. O ouvidor Dr. Pascoal Vieira de Veras, que era o ouvidor que estava apoiando esses índios, né, por conta do arcebispo do Rio. Vai vendo o que está por trás disso aí. Magistrado que fazia a correição na vila de São Salvador, que apoiou os índios rebeldes. O arcebispo do Rio de Janeiro também estava apoiando. Será que ele queria tomar conta da missão? Ele queria, né, sobrepujar a Companhia de Jesus? Ele queria tomar conta daquilo ali, né? Domingos de Moraes Navarro, capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, que participou da reunião da Junta das Missões, que deliberou e concordou em mandar tropas de infantaria para lá, mas não foram obedecidos, né? O Conde das Galveias era o vice-rei, ordenou então essa devassa dos excessos cometidos pelos índios e mandou prendê-los, né? Mandou encaminhar-se um inquérito para ver o que havia ocorrido de verdade. Dr. João Álvares Simões, que era encarregado de abrir a devassa pelo Conde das Galveias, né, e punir os responsáveis. Dr. Bernardino Galvão de Gouveia, ouvidor do Espírito Santo, recebeu a narrativa dos eventos lá do Orobó e pediu o extermínio dos rebeldes. E o Conde de Atauguia, vice-rei do Brasil, instruído a formar então uma comissão para que se levantasse a situação dessa aldeia nova do Orobó, dos revoltados, né, nessa tendência entre missionários jesuítas
catequistas e os índios da região do Rio Benevente, no Espírito Santo, essa briga que rolou entre 1742 e 1750. Bom, eu vou agora tentar encontrar como é que terminou a história, porque essa monografia, primeiramente, não conta como é que terminou a história, mas é claro que a história tem um fim, né? E eu vou trazer aqui, senão os vídeos ficam muito longos, eu peço perdão, esse vídeo vai ficar com mais de 40 minutos, 50 minutos, mas é uma história, né, que eu devia estar dividindo, não sei se as pessoas que estão vendo gostam desse tipo de história, se dividir desse jeito, né? Mas houve, então, um fim inconclusivo nessa história, porque o texto ele termina com a menção de que o conde de Altoguia foi instruído a se informar sobre a situação entre a missão de Iriritiba e a aldeia de Orobó, mas não há informações sobre as providências que foram tomadas. Além disso, o texto aponta para o contexto político da época, com tensões crescentes contra os jesuítas, de Portugal contra os jesuítas, a Companhia de Jesus, que estava ficando muito rica, até por conta do que a coroa portuguesa ouvia do que acontecia na fazenda da Muribeca, que era uma fazenda enorme, gigantesca, um latifúndio gigantesco dos jesuítas, que tinha 2.000 cabeças de gado, tinha 800 escravos, tribos indígenas na região que trabalhavam para os jesuítas, faziam exportação de peixes secos e carnes e farinhas e cachaça e tudo. Era uma igreja, era uma região da Muribeca, uma fazenda muito rica, milionária, e a coroa de Portugal, né? A coroa portuguesa ficou com aquele olhão, opa, vamos ver o que a gente faz aí, né? E o futuro ficou incerto lá na Iriritiba e no Orobó, e eu vou ainda trazer mais um vídeo para falar sobre o desfecho dessa história, que parece ser bastante interessante, né? E a gente vai trazer aqui no canal Memória Capixaba. Eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, né? Se você ficou até o final, é porque valeu a pena. Então valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.